bem? Espero que vocês estejam bem. Nós estamos hoje prosseguindo com o conteúdo nosso com relação ao 7º ano e o conteúdo que fala sobre o ciclo da mineração. Eu já mencionei que esses ciclos econômicos eles são de fundamental importância para que a gente possa compreender como a economia está inserida na formação do povo brasileiro, como a economia está ligada à ocupação do nosso território, como esse território será ocupado, vinculado à questão econômica e como esses ciclos eles vão surgindo. Ele tem um período de auge, de destaque, e depois ele tem um período de queda, ele tem um período de declínio, esse mesmo ciclo, por vários motivos, não é? Porque uma mudança de governo aconteceu, a política foi modificada, o governante que seguiu, o próximo governante não gosta muito de investimentos, por exemplo, no pau-brasil, na cana-de-açúcar. E lembrando também que esses ciclos ocorrem em determinadas regiões. De certa maneira, o governo brasileiro, não é, tenta trazer a ser um ponto de atração para que essa população possa chegar em determinadas regiões. O grande objetivo agora é fazer o quê? O grande objetivo é fazer com que o território gigantesco do nosso país possa ser ocupado o mais rápido possível. O porquê disso, essa preocupação, acontece por quê? Interrogação. Essa preocupação acontece por conta das chegadas de povos estrangeiros ao nosso país, a entrada, a invasão de povos. Há poucas aulas atrás, aqui com vocês, nós tivemos a oportunidade de estudar, de vivenciar o conteúdo em cima da invasão holandesa no Nordeste brasileiro. Inicialmente, eles foram para a Bahia, dominaram o interior, e quando chegaram na capital, eles foram expulsos em 1825, retornam ao cerco 5 anos depois, em 1830, até que em 1935 temos a tomada efetiva do território pernambucano, nordestino e brasileiro por parte dos holandeses. E tivemos o ciclo do açúcar como uma mola que vai impulsionar a economia do país e vai trazer, que vai arregalar os olhos desses povos estrangeiros, principalmente europeus, no desejo também de obter, de invadir e para o foco, o centro produtor de açúcar nas Américas. Com a expulsão dos holandeses, a invasão e a expulsão dos holandeses, a expulsão vai se dar de forma efetiva em 1654. Agora, a atividade que vai mover as questões econômicas, o setor econômico, será a atividade da mineração. E esse ciclo que não vai ficar restrito à faixa litorânea, eu já mencionei isso em aulas anteriores, não é? O litoral brasileiro vai ser ocupado rapidamente e ainda não havia, até o ciclo da mineração, ainda não havia nenhum núcleo de povoamento fortalecido, estabelecido no interior do Brasil, até porque tinham receio dos índios. A partir de agora, a partir do final do século XVII, início do século XVIII, as últimas décadas do século XVII, lá 1670, 80, nós tivemos o ciclo da mineração.
E vamos acompanhar toda essa evolução desses núcleos de mineração e, ao mesmo tempo, que esses núcleos vão trazer também a população migrando também para outras regiões em busca de melhores condições de vida. Convido vocês para abrir o nosso livro na página 256, que menciona aqui o capítulo 12, falando sobre o ciclo da mineração no Brasil. Vamos observar como se dava esse processo, essa situação toda, e, além disso, observar o que a corte portuguesa, a coroa portuguesa, estava pensando sobre isso. Ela desejava muito que houvesse o ciclo e vai incentivar a entrada, a inserção mais para o interior do Brasil, com a chegada também das expedições chamadas de entradas e bandeiras, né? Um conjunto de expedições organizadas, as entradas eram a organização das expedições para ir para o interior em busca desse ciclo da mineração de minérios no Brasil, e a entrada eram expedições oficiais do governo português. Deu para entender aí? Vamos lá. 256. Vem assim. O ciclo da mineração no Brasil. A atividade mineradora no Brasil começou bem depois da realizada pela Espanha. Como já vimos, ao chegar à América, os espanhóis trataram de encontrar minas de ouro e prata a fim de garantir o enriquecimento e também o financiamento de novas expedições e expansões. Expedições e expansões. Né? O que são as expansões? São situações em que você junta um grupo e vai desbravar, vai adentrar o interior do Brasil, ocupar essa região. Não é? Pois bem, já os portugueses estão mencionando como era a colonização espanhola. Já a colonização portuguesa, quando chegaram no litoral brasileiro, não encontraram ouro nem prata, o que fez com que extraíssem outro bem para o comércio externo. Qual foi o outro bem que eles extraíram? Exatamente isso, o pau-brasil. Prosseguindo aí a leitura, página 256, quando resolveram colonizar o Brasil, os portugueses usaram a cana-de-açúcar e construíram engenhos como forma de gerar lucros e riquezas para a coroa portuguesa. O Brasil passou por 2 ciclos econômicos importantes antes de se iniciar o ciclo da mineração. O da extração do pau-brasil e do plantio da cana-de-açúcar. Isso já foi mencionado na nossa introdução. 2 ciclos econômicos o Brasil vivenciou. Isso é importante e, sobretudo, que você fixe na sua mente esses 2 momentos econômicos aí. Esses 2 ciclos que vão surgir antes da mineração. Mas esses ciclos passaram por muitas crises internas e externas que tornavam a produção muito cara. Um claro exemplo disso foi a invasão holandesa, visto no capítulo anterior, e enfraquecer a produção interna. Não é? Para completar, os holandeses foram para as Antilhas e produziram açúcar de melhor qualidade e mais barato. Significa dizer que os holandeses foram expulsos, mas procuraram encontrar situações favoráveis, indo para as Antilhas e lá, naquela região,
vai encontrar um açúcar mais barato e vai recomeçar todo o processo de produção, de formação e distribuição do açúcar. E, sobretudo, com uma melhor qualidade daquele açúcar. Nós temos agora a representação de um engenho de açúcar holandês nas Antilhas. Um quadro demonstrando. Devido às crises internas do Brasil e ao enfraquecimento da produção do açúcar, Portugal tinha de buscar novas atividades econômicas que pudessem recuperar a economia. A economia portuguesa passava por dificuldades e vai usar duas situações importantes, né? Dinamizar a economia com o ciclo da mineração e, além disso, realizar expedições oficiais, que são chamadas de entradas, a gente vai ver já sobre isso, e as expedições que eram idealizadas, formadas por particulares, se chamavam de bandeiras. Pois bem, voltando aí, página 256, aí no finalzinho embaixo. Portugal tinha de buscar novas atividades econômicas que pudessem recuperar a economia. A partir do século XVII, o movimento para o interior brasileiro, na tentativa de achar ouro e prata, aumentou. Havia uma crise econômica que vai atrair essa população. Olha, circulou aquele boato, começou a circular o boato que tem ouro e prata no interior do Brasil, é para lá que nós vamos. Pega nossas coisas aí, vamos para o interior do Brasil, em busca de melhores condições de vida. A situação estava ruim. A produção de açúcar houve um declínio. E agora, o que resta é buscar ouro e prata. Prosseguindo agora na 257. Usaram entradas e bandeiras para realizar as expedições. Foi assim que encontraram jazidas na região que ficou conhecida como Minas Gerais, dando início ao ciclo da mineração. Essa fase também impactou as relações sociais, políticas e econômicas, gerando conflitos como a Guerra dos Emboabas e a Revolta de Filipe dos Santos, também conhecida como Revolta de Vila Rica. Sem dúvida, o fato que melhor traduz o impacto dessa nova fase foi a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, devido à proximidade com a região das Minas Gerais. Aí a mudança, não é? Lembre-se que houve um período, ainda no período colonial, nós estamos ainda no período colonial brasileiro. O Brasil só vai ficar independente em 1822. Observando aqui no mapa, nós temos os núcleos de mineração e lembrando que o Brasil chegou um momento que teve duas capitais, a capital do norte, lá no início da colonização, não é? A capital do norte seria Salvador e a capital do sul sendo o Rio de Janeiro. Agora a capital havia sido declarada como Salvador e agora passa a ser o Rio de Janeiro. E temos aqui exemplos de regiões onde a mineração foi um pouco mais forte, nas Minas Gerais, na cidade, segundo quando o mapa está passando algumas informações importantes, em Diamantina, né? O nome já vem de diamante. Sabará, Congonha, São João del Rei, é a região das Minas. E nós temos mais na região centro-oeste, Cuiabá, Cavalcante, Jacobina, na Bahia. Pois bem, vamos conhecer agora duas formas de expedições. Uma que eu já mencionei, que é a expedição
idealizada, posta em prática, colocada em prática pelo governo português, e a outra por particulares, por fazendeiros e comerciantes que vão resolver enveredar, ingressar no interior do nosso Brasil. Pois bem, página 257 diz assim, entradas e bandeiras. O movimento das entradas e bandeiras foi decisivo para a descoberta das minas de ouro e prata da região central do Brasil, a partir do século XVII. Foi uma estratégia usada pela coroa portuguesa para encontrar novas riquezas. Essas expedições foram além do espaço determinado pelo Tratado de Tordesilhas, o que desagradou bastante os espanhóis, que municiavam e preparavam os indígenas para resistirem às ações dos bandeirantes portugueses. Então, nós temos aí uma chateação, um aborrecimento por parte dos espanhóis, que verificaram que o Tratado de Tordesilhas não era respeitado pelos portugueses. Tanto é que, se você parar para analisar, não é? Ali um tratado corta aqui uma região norte, centro-oeste do Brasil, e aqui não está mencionando nesse momento. Não é? Vai ser o desrespeito ao Tratado de Tordesilhas. E temos aqui as duas ações, as duas expedições. Entradas e bandeiras. As entradas eram um conjunto de expedições organizadas pela coroa portuguesa no século XVII, com o objetivo de encontrar minas de ouro e prata para recuperar sua economia, além de escravizar nativos para trabalhar nas fazendas e nas possíveis minas a serem encontradas. Bandeiras, expedições armadas pela capitania de São Caetano, que tinha os mesmos objetivos, olha aí, os mesmos objetivos das entradas, que eram escravizar indígenas e encontrar ouro, minas de ouro e prata. A diferença é que as bandeiras foram organizadas por fazendeiros e comerciantes, sem relação nenhuma com a coroa portuguesa. Por favor, não confundam isso. As expedições bandeirantes não têm nada a ver com a coroa portuguesa. Só que esses ricos comerciantes, esses fazendeiros, viram nessas expedições uma grande oportunidade de lucrar, de obter lucro, dinheiro. E eles não iriam ficar parados, eu vou esperar. Não. A corte, a coroa portuguesa começa a investir, porque nós não podemos também investir, também adentrar, desrespeitar o Tratado de Tordesilhas. Por que não? Não é? Prosseguindo aí, as bandeiras tiveram 3 fases. O chamado bandeirismo de apressamento, não é? Apressamento, que visava caçar e escravizar os índios para trabalharem nas fazendas. Essa situação de escravizar os índios realmente não deu certo. O índio não se adaptou a esse trabalho forçado. Não faz parte da cultura deles. Não é? O bandeirismo prospector, já estou na página 258. Deu para entender? 258. E na página 258, só um parentezinho aqui. Temos um mapa, não é? Que está aí justamente mencionando, ratificando, confirmando aquilo que eu disse agora há pouco, não é? A linha do Tratado de Tordesilhas, a gente observa que vai ser muito desrespeitada, muito, por demais, não é isso?
E aqui, nesse mesmo mapa, nós temos aqui onde estavam ocorrendo, mencionando aí onde estava ocorrendo a captura de indígenas, a mineração, o sertanismo de contrato, região de Palmares e as missões. Pois bem, o bandeirismo de apressamento que visava caçar e escravizar os indígenas para trabalharem nas fazendas. O bandeirismo prospector, que buscava encontrar minas de ouro e prata para o enriquecimento dos fazendeiros que estavam em dificuldades financeiras devido à crise da produção açucareira, e o sertanismo de contrato, cujo objetivo era destruir os quilombos. Olha aí, o sertanismo de contrato tinha como objetivo destruir os quilombos, que passaram a incomodar bastante os fazendeiros e portugueses, pois eram unidades de resistência que, de certa forma, enfraqueciam o controle econômico e político. Então, nós temos aí 3 formas de bandeirismo, né? De apressamento, que visavam, primeiro, escravizar os índios para trabalhar nas fazendas; o bandeirismo prospector, que buscava encontrar minas de ouro para enriquecimento desses fazendeiros. Essas fases aí, essas expedições bandeirantes, são de cunho particular, viu? Privado, fazendeiros e comerciantes realizando essas expedições ao interior. Observe o mapa mais uma vez, não é? O sertanismo de contrato, onde surgiu para destruir os quilombos, não é? Havia uma resistência muito grande. E passamos agora para a página 259, que vai aprofundar essa prática do bandeirismo. Diz assim: na prática, o bandeirismo, na sua forma de apressamento, já existia desde o século XVI e tinha como objetivo controlar e escravizar os índios, escravizar os indígenas revoltosos, que inclusive dificultavam a consolidação da colonização portuguesa no Brasil. Os bandeirantes tiveram muitas perdas humanas e gastos econômicos. Nesse sentido, a partir do século XVII, já durante o período de União Ibérica, os bandeirantes escravizaram os indígenas guaranis, que já haviam sido catequizados pelos jesuítas e, portanto, eram pacíficos. Então, com a catequização dos índios, os índios se tornaram pacíficos e vão facilitar esse bandeirismo, não é, para o interior do Brasil já no século XIX. Agora, não foi um bandeirismo de grande volume, não, em todas as regiões, em grandes regiões, não. Foi um fato, não é, discreto, não de grande porte. E cita aqui, o livro cita durante a União Ibérica. Aí você pode pensar: professor, o que é a União Ibérica? União Ibérica é quando o rei da Espanha, Filipe II, ele anexa, toma posse também do território português. Ele passa a ser rei de 2 reinos, de 2 territórios, do território espanhol e do território português. Por que isso? Porque o rei Dom Sebastião, quando ele morre na Batalha de Alcácer-Quibir, ele não deixa herdeiros. E há uma situação que os seus herdeiros, seus familiares que assumem, tem algumas situações que são diferentes, não é? Por exemplo, ele tinha o tio dele, que era o tio de Dom Sebastião, que era padre, não deixou herdeiros e, consequentemente, com a morte do padre, não havia herdeiros para assumir o trono. Então, primo distante de Dom Sebastião, o nome dele Filipe II, usou, não é, essa situação de parentesco e tomou posse do território português também. E aqui citando o fato de alguns índios sendo catequizados, sendo pacíficos, que vão facilitar a inserção, a entrada
desses bandeirantes cada vez mais no interior. Lembrando que se tinha medo, né, receio de adentrar no interior do Brasil, no processo de colonização, se deu mais no litoral por conta do medo dos índios hostis, dos chamados índios canibais. Os guaranis foram catequizados, prosseguindo aí na página 259, os guaranis foram catequizados nas conhecidas missões, ocorridas em 1610 e 1631. Foram organizadas aldeias coletivas, ou seja, tudo que fosse produzido era dividido coletivamente entre todos. Tinham jornadas de trabalho de 6 horas, sobrando tempo para desenvolverem suas atividades culturais, como a dança, a música, a escultura e artesanato. Os ataques dos bandeirantes a essas missões na primeira metade do século XVII destruíram essas aldeias e escravizaram os índios. Nós temos aqui, na página 261, nós temos duas questões, mas eu vou fazer somente uma, que diz assim, 261, fala assim, praticando conhecimento. Primeira, os portugueses, no final do século XVII, intensificaram a busca por metais preciosos. Nesse contexto, 2 tipos de empreitada foram fundamentais. Comente-os. A. As entradas. Qual é a resposta aqui? Foram um conjunto de expedições organizadas pela coroa portuguesa no século XVII, com o objetivo de encontrar minas de ouro e prata para recuperar sua economia, vírgula, além de escravizar indígenas para trabalhar nas fazendas e nas possíveis minas a serem encontradas. Não é isso? E os bandeirantes, as bandeirantes é quem participavam das bandeiras, viu? As bandeiras foram expedições armadas pela capitania de São Caetano e tinham os mesmos objetivos das entradas, vírgula, que eram escravizar e encontrar minas de ouro e prata. Ponto. A diferença, prosseguindo aí, é que as bandeiras foram organizadas por fazendeiros e comerciantes, sem relações com a coroa portuguesa. Ponto. As bandeiras tiveram 3 fases. O bandeirismo de apressamento, ponto e vírgula, o bandeirismo prospector e o sertanismo de contrato. Pronto. Foram esses 3 tipos, essas 3 fases de bandeirismo que vivenciamos aqui em nosso país. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo de hoje, falando sobre o ciclo de mineração. Na próxima aula, nós iremos fazer um fechamento, a conclusão, e para avançarmos mais. Tá bom assim? Qualquer dúvida, pode me perguntar através do aplicativo. Tchau para vocês, se cuidem, tá certo? E até a próxima. Tchau.